Olá, Éder Zanetti, a madeira nativa brasileira e carbono, o, o setor de mudança de uso da terra, mudança da terra e silvicultura, ou agricultura, silvicultura e outros usos da terra, nas metas nacionais brasileiras voluntárias, as NDC, para a construção civil. Né? Vários países, incluindo aqui na América Latina, Costa Rica, o Equador, o Chile e o Uruguai, têm entre as suas NDC do setor de LULUCF a FOLU o aumento de consumo de madeira na construção civil. No Brasil, a implantação de uma meta nacional de redução de emissão de gás do efeito estufa do setor do LUCF a FOLU, com o aumento do percentual da madeira nativa da construção civil, vai contribuir para a geração de bilhões de toneladas em créditos de carbono. Tá? Na verdade, com o aumento gradual e contínuo da quantidade de madeira nativa brasileira na construção civil, o setor pode atingir a neutralidade em emissões de gás do efeito estufa lá por 2050 ou 2060, né? Vai depender da agressividade das metas. As metas do aumento de uso de madeira nativa na construção civil vão gerar créditos de carbono do aumento do sequestro e estoque de carbono da silvicultura, que é o setor do LULUCF, a FOLU. O Brasil pode adotar, junto à Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, com base no Inventário Nacional de Gás do Efeito Estufa, uma meta nacional voluntária, uma NDC, que vem do inglês, né, da Nationally Determined Contribution, de chegar a 50% de madeira nativa na construção civil. Isso levaria a um crescimento de zero carbono do setor de construção civil no Brasil e geraria um acúmulo de 2,4 bilhões de toneladas de CO2 até 2050, né? Ou lá por 2060, dependendo da dinâmica que vai ser empregada. Isso corresponde a 4 vezes o que o RenovaBio, né, ou o CBio está fazendo aqui no Brasil com a meta de descarbonização do setor de transportes de combustíveis fósseis. Né? Então, com a descarbonização da construção civil no Brasil, com o aumento de uso de madeira nativa, vai ser 4 vezes o que vai ser conseguido, tá? Além de promover o cultivo de espécie nativa no Brasil. Né? O consumo da madeira nativa vai gerar condições para que ela seja cultivada. Tá? É assim no mundo inteiro. Eu vou falar aqui dos países que mais consomem madeira na construção civil, madeira nativa dos países na construção civil e o quanto que isso é em comparação com o Brasil. Tá? Mas vamos falar aqui do Brasil primeiro. Uma M5, né? Madeira na construção civil de 5%. Uma M5 de madeira na construção civil, madeira nativa, vai elevar o consumo de madeira no Brasil para mais 5 milhões de metros cúbicos do que é feito hoje, que é uns 50%, tá? E reduzir 10 milhões de toneladas de CO2 equivalente emitido por ano, isso até 2025. Depois a gente pode aumentar essa meta a cada 5% a cada período de 5 anos, né? Um M10 para 2030, um M15 para 2035, um M20 para 2040. A partir daí a gente pode aumentar essa meta, né? Por exemplo, para 2050 nós podemos ter um M30, né? Ou um M40, e para 2060 a gente já pode estar com um M50, 50% de madeira na construção civil do Brasil. Né? Uma meta perfeitamente alcançável, se a gente vê que nos Estados Unidos, por exemplo, 65%, né, do material usado na construção civil é madeira. Eu já vou falar sobre isso aqui. O Inventário Nacional de Gás do Efeito Estufa do Brasil fez uma manobra, né, uma pedalada do setor de silvicultura e retirou o consumo de madeira da contabilidade brasileira. Então, esta presença de madeira na construção civil no Brasil não é nem contabilizada, tá? O Inventário Nacional chamou de floresta o setor de silvicultura e tirou o consumo de madeira. Uma manobra, uma pedalada do Inventário Nacional que prejudica o Brasil. Né? Como se não bastasse, ainda mantém esse procedimento até hoje, justificando como isso que quer ter coerência entre os inventários, quer ter coerência entre o inventário fraudado. Tá? Bom, é como se estivesse condenando o inocente a ficar encarcerado porque não quer que o juiz reconheça o erro, tá? Então,
O cara é inocente, mas deixa ele preso lá para não dizer que o juiz errou. É um absurdo o Inventário Nacional de Gás de Efeito Estufa do Brasil. Bom, o setor de silvicultura, por conta disso, segue nesse grilhão da escravidão econômica. Se encostar numa árvore nativa, você vai preso, é crime. Né? Prejudicado pela essa malversação dos dados do Inventário Nacional, que não corrige para não responsabilizar os criadores dessa farsa. Tá? Vamos corrigir essa corrupção ambiental aí do Inventário Nacional de Gás do Efeito Estufa, colocar o setor de silvicultura tropical com destaque, tá? Liberdade econômica para o uso de madeira nativa, e isso vai levar a aumentar com facilidade o percentual de madeira na construção civil, de madeira nativa, e o Brasil precisa ter isso como meta, para que as madeiras nativas no Brasil sejam cultivadas. Hoje, 97% do que é plantado no Brasil de floresta é de espécie exótica, porque não tem consumo para madeira nativa. Então, com uma meta nacional de consumo de madeira nativa na construção civil, nós vamos aumentar as condições para cultivar espécies nativas no Brasil, tá? Substituir ferro, aço, cimento, 4% da costa terrestre do mundo, mais do que isso, é composto de ferro. É um material abundante que é usado para fabricar aço. O mundo consome 1,5 bilhões de toneladas de aço todo ano. O Brasil produz 350 milhões de toneladas de ferro. Em termos de cimento, mais de 40 bilhões de toneladas por ano no mundo, quase 30 bilhões de toneladas são para construção civil, e isso deve dobrar até 2050. Tá? E principalmente na América Latina, onde a urbanização é um processo bastante significativo e contundente. Né? O mundo hoje consome 5 toneladas por habitante de concreto. O Brasil consome mais, né? E menos madeira. No Brasil é uma tonelada e meia de madeira por ano. Tá? Como resultado, a indústria do cimento produz hoje 8% e vai aumentar a sua poluição no mundo inteiro. Né? Mais do que a aviação civil. Né? Quase o mesmo que a agricultura no mundo inteiro. É a indústria do cimento. Só do cimento. Depois tem o aço. Tá? Então, no Brasil, 60 milhões de toneladas todo ano, 25 de aço e 60 milhões de toneladas de cimento, 25 milhões de toneladas de aço, tá? E 10 milhões de toneladas de madeira nativa na construção civil, ok? Então, é um percentual que responde por 7% dos materiais para construção no Brasil são madeira nativa. Sabe quanto que era nos Estados Unidos? 250 milhões de metros cúbicos de toneladas todo ano de madeira nativa, principal material da construção civil. 100 milhões de toneladas de cimento e 35 a 45 milhões de toneladas de aço. Isso faz com que a madeira seja 65% da matriz de material da construção civil nos Estados Unidos, 10 vezes o que é no Brasil. Tá? E se a gente pegar os principais produtores e detentores de área de floresta no mundo, China, Índia, Europa, Rússia, Canadá, eles vão ter percentuais de 50% a 80% de madeira na construção civil. Então, o Brasil precisa aumentar o percentual de madeira nativa na construção civil. Com um estabelecimento desta meta brasileira, um teor mínimo de madeira nativa na construção civil, se criam incentivos positivos para a produção industrial. Né? O Brasil pode alavancar essa atividade de produção de árvores nativas para a construção civil na zona rural, fortalecendo o consumo dela na construção civil. E já tem muita árvore disponível. Né? Cada metro cúbico de madeira nativa que é consumida na construção civil vai demandar o cultivo de 3 metros cúbicos na zona rural. Certo? 2 metros cúbicos são resíduos, que é produção de energia. Com essa quantidade de resíduo para produção de energia, 200 milhões de metros cúbicos por ano de resíduo de madeira tropical, podem ser gerados 70 mil megawatts de potencial instalado para a produção de energia no Brasil. Tá? Então, é considerável o potencial, e o Brasil precisa estudar isso, para que seja incluído o setor de silvicultura, o consumo de madeira industrial e para energia seja incluído no Inventário Nacional de Gás de Efeito Estufa agora em 2020 e contemplada uma NDC brasileira para o aumento do consumo de madeira na construção civil. Ação positiva.